O presidente da Argentina eleito, Javier Milei. Como é? Javier Milei. Gastou, hein? Cabeleira maravilhosa. Gastou. Aquela cabeleira. Uma coisa magnífica. Jaqueta de couro, roqueira, né? Sujeito diferenciado mesmo, né? Olha ele aí. A carinha também, né? Bem de 12. 12 não, 13. 13. Né? Ele desceu do palanque rápido, hein? Ele é ligeiro, né? Ele é ligeiro. Bom, é claro que campanha eleitoral é uma coisa, não, uma coisa, outra coisa, como sempre diz o poeta, né? Uma coisa é a campanha eleitoral, outra coisa é a vida real. Por exemplo, os petistas chamavam o Alckmin de fascista até há pouco tempo. Agora ele é vice da chamada Frente Ampla pela Democracia. Então, bom, o Lula chamava o Arthur Lira de imperador do Japão. Quem ele pensa que é? O imperador do Japão durante a campanha eleitoral? E, de fato, hoje o Lula está vendo que ele, se não é o imperador do Japão, tá ali, né? Tá ali, tá chegando, né? Então, né, o que esse pessoal fala de pé, como diria minha avó, esse pessoal fala de pé, você não escreve sentado, não é isso? Não vale o feijão que come, tem esses ditados todos, né? O Milei, né? Sou o outsider, o diferentão, vim para acabar com tudo, vou acabar com tudo que está aí, né? Você vai acabar com o quê? Com tudo isso que está aí, né? Acabar com o ministério, um populista clássico, né? Enfim. Mas ele, né? Disse que não ia conversar com os governos de esquerda. Não tem conversa. Só ameaçou romper com a China, que é o primeiro parceiro comercial da Argentina, que, aliás, permitiu que a Argentina pagasse parcelas que devia para o FMI, agora no meio do ano, né? E o Brasil, que é o terceiro parceiro comercial da Argentina. Então o cara está quebrado, vai herdar um país, ou era candidato a administrar um país na roça, e dizia que ia quebrar o pau com o primeiro e com o terceiro parceiros comerciais da Argentina. É claro que era papo furado, né? Acho que muita gente que votou nele sabia que é, né, completamente inviável, né? Mas também eu confesso que não esperava uma mudança em 48 horas, como ele anda fazendo, né? Ontem a futura chanceler dele, a futura ministra de Relações Exteriores, deu uma entrevista mais ou menos nesse horário aqui para uma rede de TV da Argentina e falou que não, que eles iam convidar o Lula para posse, vamos em frente, tudo certo. E aí à noite ele deu uma entrevista para uma outra emissora de TV e perguntaram para ele: e aí, o Lula, ele falou assim: olha, se vier, vai ser muito bem-vindo. Aí o jornalista faz alguma intervenção lá, ele falou assim: é o presidente do Brasil. Tipo, por que você está me perguntando isso, né? Tão óbvio, Por né? que vocês da imprensa estão me perguntando isso? Né? Pô, vocês não cansam de fazer futrica, né? A imprensa canalha, segundo ele, né? Exatamente. Né? Então, beleza, tocamos o barco. E aí foi ontem também, ontem à noite, ele retuitou a carta que recebeu do presidente da China, Xi Jinping, né, Thiago? Vocês vão ver aí, eu vou até colocar o óculos aqui. Esse é o tweet dele, olha lá. Agradeço ao presidente Xi Jinping pelas felicitações e pelos desejos, né? Desejos, felicitações que me fez chegar através de sua carta. O envio, os meus mais sinceros desejos de bem-estar. Tá traduzido aqui embaixo. Eu tentando traduzir. Sofrendo ali, rapaz. Burro mesmo. Sujeito burro. Se tivesse em chinês... Estou aqui gastando meu espanhol. As felicitações. Agradeço ao presidente Xi Jinping, felicitações e votos de felicidades que me enviou através de sua carta. Envio-lhe os meus mais sinceros votos de bem-estar do povo da China. E aí ele republicou a carta, né, do presidente chinês. Tá aí a carta, tá lá no Twitter do Javier Milei, né? Ele fala sobre a relação da China e da Argentina, é uma carta diplomática e tudo mais, né? Não entra em nenhum, claro, né? Nem é de se imaginar que faria isso, né? Não entra em nenhum problema ocorrido durante a campanha eleitoral. Que ele tem só duas alternativas, né? O Milei. Uma era de meter o louco, como costumam dizer, né? E falar assim, quer saber, eu vou para as cabeças. Romper relações, dizer que não conversa com comunista e tudo mais. Essa era uma opção. A outra é já
botar o rabinho Ele entre podia as dar pernas. uma de Bolsonaro, falar, não quero saber, não vou falar com ninguém. E 2 meses depois, botar o rabinho entre as No dia pernas. do canalha, lembra? Ele, no dia 7 de setembro, ele disse que não ia mais reúne uma multidão na Avenida Paulista, disse que não ia mais respeitar a decisão do canalha e depois chama o Temer para fazer a cartinha, lembra? Veja bem, eu não estava legal, tinha brigado com a minha filha, aqueles papos, né? Meu primo pegou minha senha, né? O Milei desceu do palanque em 48 horas. Você imaginava que fosse ser tão rápido assim, Marcelo? Na verdade, ele foi dando os primeiros sinais no fim do primeiro turno, verdade, né? verdade, Quando a tem Pato razão. chegou ali e falou pra ele, a Patrícia Burri, falou, olha, eu posso até te apoiar, contanto que você seja um pouco Baixa a mais... bola, né? um pouco mais tranquilo, que você fique ali um pouco mais paz e amor... Senão não vai ter meu apoio. Então ele começou a repensar um pouco. Aí ele já mudou o discurso. Não ia romper com a China e com o Brasil de forma tão direta. Ele dizia que ele queria que os empresários pudessem negociar com quem eles quisessem, independentemente da relação governamental entre os dois países. Embora não funcione assim, né? De fato, não funciona. Você tem algodão aí para vender? Tenho. Não é assim, né? O Estado tem um papel ali de questões tarifárias, burocráticas, legais, sanitárias, né? De facilitação de contato. Exatamente. Né? Mas depois que de fato ele ganhou, aí colocou o rabinho em meio das pernas e foi tranquilo. Porque agora para ele, na verdade, não tem mais o que... não tem mais nada em jogo, pelo menos dólar. em apoio. Agora ele precisa de... Antes ele quer precisava de dolarizar. voto. Agora ele precisa de dólar, né? Basicamente é isso. É isso. E assim, é aquele negócio. A Argentina está numa situação tão dramática, né, que pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. Assim, porque a situação que está o país, assim, colocou os argentinos, né, numa situação de votar num sujeito que fala que recebe Conselhos do cachorro morto. Clonado, né? Então, assim, essa é a situação do povo argentino. Então, pode dar muito errado? Pode. Mas, pelo menos nessas 48 horas, ele tem dado sinais de que ele pode assumir uma postura bastante democrática, né? Em que ele tente implantar as ideias econômicas que ele acredita, em alguma medida, claro, ele não vai, esse papo, vou acabar com o Banco Central, então ele pode recuar nessas coisas e tentar implantar algumas daquelas ideias que ele considera que são importantes. Eu acredito no liberalismo, na economia de mercado e tal, então ele vai tentar fazer algumas mudanças nesse sentido, dentro daquela base de apoio que ele conseguiu ali no segundo turno, com o Macri e a própria Burri lá. Então, assim, pode ser que dê certo. A gente vai ficar todo mundo alarmado com a coisa. Todo mundo, o fascista, o extremo... Como é que chamaram ele? Ultradireita. Eu não sei como é que a imprensa diferencia isso. Eu gostaria que alguém me explicasse o que é ultradireita, o que é extrema-direita. Mas, enfim, ele virou ultradireita, que deve ser mais do que extrema-direita para certos setores da imprensa. E aí ele agora toma essa posição, pegou todo mundo no contrapé. Então tem muita gente agora coçando a cabeça. Caramba, o que ele tá fazendo agora, né? Mas acho que a gente tem que esperar um pouco, né? Para ver agora como é que as coisas vão acontecer depois da posse e tal. Eu acho que ele ainda vem com aquele discurso de querer jogar um pouco para a plateia, jogar um pouco do eleitorado dele, que é um eleitorado masculino, jovem, que tem um certo descolamento um pouco em relação à politização na Argentina, tão em busca de uma figura que seja ele que vai romper tudo que aconteceu até então. Mas o que também soa um pouco esquisito é o seguinte, né? Ele fala que em 100 anos a Argentina veio num processo de destruição. Só que um dos apoiadores dele, que é o ex-presidente Maurício Macri, está com ele. Então, quer dizer, ele foi presidente há menos de uma década. Então, quer dizer, ele participou da desconstrução ou da destruição da Argentina. Então, assim, às vezes o discurso ele não condiz muito com a realidade e ele acaba fazendo com que gere essa desconfiança. Nesse começo, nessa mudança, os argentinos, está todo mundo de olho, a imprensa como um todo, todos os outros interlocutores estão de olho, torcendo para que o melhor aconteça. Porque do jeito que tá ruim a Argentina, se empurrar mais um pouquinho, aí depois não consegue mais sair do buraco, né? Exatamente. Agora o Lula deve ir? Eu acho assim, que não. O Bolsonaro vai, né? Você chega lá, você chega na festa e fala, rapaz... Não, o pior veio, é você... Eu fico imaginando... Mas o problema é que eu fico imaginando assim...
o Bolsonaro vai. Tá, mas qual vai ser a. Eu imagino que tem um lugar para o Bolsonaro vai na condição de um convidado, né? Então, imagina, vai ficar lá no fundo Claro que não da é festa, naquele, todo mundo ali tomando um champanhe e ele lá no fundão, sozinho. Enchendo a boca de coxinha para não ter que falar com ninguém, né? Eu não imagino, porque ele não tem mais essa. Ele não é uma figura de Estado mais. Acho que ele não vai. Claro, ele não é um convidado comum, ele é um ex-presidente da República e tudo mais. Mas. É como entusiasta também, né? Sim, é um amigo. Por exemplo, eu estava lendo hoje o próprio Milei retuitou alguém e confirmou, dizendo que o deputado federal Eduardo Bolsonaro teria facilitado um contato dele, Milei, com o Donald Trump, para que eles se falassem pelo telefone, se falassem ao telefone. Então, assim, claro, ele tem uma proximidade com a família, né? Então ele não vai largar os caras lá no fundão da festa. Mas é uma situação constrangedora, né? Imagina o Lula embarcar no avião em Brasília e falar assim, bom, agora eu vou na posse do Milei para encontrar o Bolsonaro. Né? Eu acho que ele deveria ir. Pode acontecer de pior, né? Não sei, para ele. Acho que ele pensando como uma figura, né? Pessoa física. Agora, na pessoa jurídica, você acha que deve ir? Eu acho que sim. Eu acho que deve ir. Ele é o presidente do Brasil, é um país próximo. Igual, o Lula até falou, eu não tenho que ser amigo de ninguém e tal. Tudo bem, ele é amigo do Maduro. Mas tem uma relação republicana, ele falou, né? Mas ele vai, eu acho que deve ir. Ele é um chefe de Estado de um país próximo que tem... os países têm uma relação próxima de séculos. Então, e vai que de repente eles se dão bem, né? Eu vi alguém lembrando esses dias da relação do Lula com o Bush, que dizem era excepcional. Eles se deram bem, né? Em tese, né? Havia ali uma série de discordâncias. O presidente Lula na época fez um discurso muito duro na ONU, se eu não estiver enganado, criticando a invasão do Iraque e tudo mais, né? E ele, inclusive, conta da história da ligação que recebeu do presidente Bush pedindo apoio do Brasil, apoio diplomático do Brasil, né? Depois dos atentados e a guerra no Iraque. E o presidente teria dado uma resposta dura para ele. Mas diz que se davam assim maravilhosamente bem. Pode surgir uma amizade, se então? Transformaram em amigos. O Lula, eu li isso de uma antiga assessora do Lula, dizendo que, do ponto de vista pessoal, a relação do Lula com o Bush era melhor do que com o Obama. Bateu. Não, né? Já assim... pensou se de repente chega lá, tá o Bolsonaro escanteado, o Milei e o Lula batendo um baita de um papo, né? Boca e Corinthians, não sei o quê. Entendeu? Aí o Papa chega, abençoa os dois. Porra. Eu acho que assim, se eles forem habilidosos na diplomacia, eles podem até combinar alguma coisa. Então o Lula falar, poxa, eu quero muito ir e tal, mas não, vamos tentar evitar constrangimento e tal. Então se tiver vontade de fazer a coisa acontecer e acontecer de modo que não cause constrangimento para ninguém, vai rolar. Né? Mas o Celso Amorim já falou que possivelmente não irá, né? O assessor especial da presidência já falou que o convite foi aceito, vai ser avaliado, mas sempre tem um mas, né? Um clima ruim, né? Mas eles vão se acertar, né? A gente tava falando, todo mundo se acerta. É né? capaz do Alckmin ir, na verdade, né?